galerinha, beleza? Professor Salsicha aqui com vocês para mais uma resolução. E é isso aí, galera. Prova da Unirg de Gurupi agora, 24.2, prova acabou de sair, galera. Acabou de ser liberada a prova e a gente já vai para a resolução e verificar se esse gabarito provisório, ó, bateu. Beleza, galerinha? Prova tranquila, eu achei que o nível deu uma caidinha legal, a prova ela tá mais bem elaborada para nível médio, tá? Os termos técnicos que a gente viu na primeira prova da banca 24.1, eles já não estão tão presentes nessa banca. Essa prova da Unirg eu gostei até mais, da Unirg de Gurupi eu gostei até mais que a de Paraíso. Eu achei que ela tá bem melhorzinha e lá no finalzinho a gente só vai discutir uma coisinha que eu observei, que aí vai depender da interpretação do concordar ou não concordar, mas beleza, isso daí vai ser uma coisa que a gente vai discutir lá na questão 36. Beleza, galerinha? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela curtida, aquele comentário, compartilhar com seus amigos para me ajudar a garantir cada vez mais conhecimento correto para cada um dos alunos que estão precisando. Minha missão vocês já sabem, né, galera? O meu sucesso é garantir a aprovação de vocês, tá, galera? Então a minha conquista é a aprovação de vocês. Não se esqueçam disso, é pra isso que eu tô aqui. Beleza, galerinha? Mas bora pra resolução que vocês querem ver a resolução. Vamos lá, galera. Primeira questão da Unirg de Gurupi. Cara, gostei demais dessa questão, uma questão de estequiometria, tá, galerinha? Apesar de ela não estar tão parecida aí com o que vocês estão acostumados a trabalhar com estequiometria, mas é uma questãozinha de estequiometria. Ela fala assim, ó. Certo paciente foi diagnosticado com um distúrbio do metabolismo de carboidratos, que levou ao acúmulo do piruvato no organismo. Considere a equação simplificada da glicose a seguir com produção de piruvato. Pergunta fala o seguinte: se 240 gramas de glicose se converter em produto, o número de mols de piruvato formado será de aproximadamente. Então vamos lá, ó. Cada mol de glicose, observe que cada mol de glicose, cada 1 mol de glicose, produz 1 mais 1, ou seja, 2 mols totais de piruvato. Observe que essa fórmula e essa fórmula elas são idênticas, na verdade as duas são piruvato. Cada mol de glicose produz 2 mols de piruvato. Então talvez a complicação seria só essa. Entendeu? E aí o que você teria que fazer? Só fazer uma estequiometriazinha. Para quem não sabe de cabeça, talvez seria um problema, a fórmula molecular da glicose é C6H12O6. E para quem já tem mais facilidade ainda, cada mol de glicose pesa 180 gramas. Tá? Professor, como é que você chega nessa conclusão? Você vai lá na tabela periódica, você vai pegar a massa do carbono que vale 12, a massa do hidrogênio que vale 1 e a massa do oxigênio que vale 16, beleza, galerinha? E aí você vai multiplicar pelas quantidades e somar tudo para dar 180. Como é que a senhora chegou nessa fórmula molecular, professor? Eu fui pegando a fórmula estrutural, que é essa fórmulazinha que você tem, colocando os hidrogênios e aí eu somo tudo para ver quanto que dá. Beleza? Mas vamos lá para a resolução da questão. Então, 1 mol de glicose que pesa 180 gramas produz 2 mols de piruvato no total. Então, 240 gramas de glicose está para X. Ou seja, é só uma regrinha de 3 básica. Quando você fizer a regra de 3, você tem que X é igual a 240 multiplicado por... 240 multiplicado por 2 dividido por 180. Beleza, galerinha? Fazendo a continha, X vai dar igual a 2,66 mol ou 2,67, que é exatamente a letra A, que é o gabarito provisório e também com certeza vai ser o gabarito definitivo, porque essa questão não tem nem o que discutir. Beleza, galera? Então, recapitulando, cada mol de glicose gera 2 mols de piruvato. Eu peguei a fórmula molecular da glicose e descobri a sua massa molar. A sua massa de 180 está produzindo 2 mols de piruvato, portanto 240 produz X, no caso 2,67 mols de piruvato. Beleza, galerinha? Então tá aí a resolução, letra A, tá fera, tá tranquilo, não tem o que discutir. Próxima questão.
A próxima questão é uma questão de tabela periódica, mas falando aí de propriedades periódicas, e ela fala o seguinte, vamos lá. Um jovem trabalhador de uma fábrica de produtos químicos foi exposto acidentalmente ao gás ozônio. Após a exposição ocorreu por breves minutos, uma concentração de 1 ppm. Inicialmente ele apresentou tosse, mal-estar e irritação nas vias aéreas. No entanto, 24 horas depois, seus sintomas pioraram significativamente. Essa situação ilustra a importância dos médicos conhecerem a reatividade dos elementos químicos. Olha, informação importante, reatividade dos elementos químicos para compreender os efeitos da exposição ocupacionais. Acerca do tema, analise os demais a seguir. Aí deu aqui. Ele falou o seguinte, ele te deu 3 tabelas e falou que as 3 são de reatividade, mas na verdade não são. Uma delas só é de reatividade, as outras 3 não são de reatividade. A tendência do aumento da reatividade dos elementos químicos está corretamente apresentada na imagem indicada pelo número. Gente, não tem nem muito o que discutir. Se você estudou tabela periódica, você já sabe que é a número 1. A reatividade está vinculado ao oposto, ou seja, a intensidade da atração do ametal com o metal. Tá bom? Então você pode perceber que essa tabela ela exatamente mostra o oposto. Então aqui nós temos os principais ametais e aqui os principais metais. E quanto mais oposto, mais intenso é essa reatividade. Por isso que a letra A é a alternativa correta e não tem o que discutir. Gabarito provisório e gabarito definitivo aí com certeza devem bater na mesma alternativa. Beleza, galerinha? Então tá aí a letra A como resolução. Não tem muito que nem matar nessa questão. Reatividade lembra do metal e do ametal oposto ali. O flúor como sendo o principal ametal, o frâncio como sendo o principal ametal e os opostos ali vão ter aumento da reatividade. Beleza, galerinha? A próxima questão. Bom, essa questão é uma questão de oxidação, mais uma vez a Unirg aí com questões de oxidação, e aí ela fala o seguinte: as reações de oxidação desempenham um papel fundamental no funcionamento do organismo humano. Por meio das reações, ocorre a transferência de elétrons entre substâncias, resultando na liberação de energia que impulsiona as atividades celulares. Sobre as reações de oxidação, será a alternativa correta. Então vamos lá, letra A. No estômago, o pH ácido promove a oxidação do ferro ferroso presente na dieta, convertendo em ferro férrico. Vamos lá, um erro aqui, ó. Qual que é o erro dessa letra A? Ferroso, galera. Oso a gente usa para o menor NOx. No caso do ferro, o menor NOx é o NOx 2+, e não o NOx 3+. Então o erro tá exatamente aí, galera, tá? O NOx aí tá errado. Ferroso é 2+, e aí lá no final, quando ele fala férrico, tá? Aqui sim seria o 3+ e não o 2+, como é que tá errado também. Então nós temos um erro aí no NOx, tá? O NOx oso é o 2+, férrico, no caso ico, é o 3+. Isso acontece em outros casos, por exemplo, no ouro. Auroso, que é o ouro 1+, áurico, que é o ouro 3+, o chumbo, por exemplo, plumboso, que é o chumbo 2+, plúmbico, que é o chumbo 4+, tá? Então esse oso e ico, a gente dá oso para o menor NOx, ico para o maior NOx, e não ao contrário como tá na letra A aí, que tá errada. Letra B. As reações de redução do ácido gráfico são exotérmicas, e segue o modelo ácido graxo mais oxigênio, formando CO2 mais água mais energia. Veja só, redução do ácido graxo, galera. Essa reação que ele deu aí para você é uma equação de combustão. E nessa equação, o oxigênio que vai sofrer a redução. Porque o oxigênio ele vai de NOx 0 para NOx 2-, ou o outro oxigênio também 2-. Então de 0 para 2- acontece a redução. Então é o oxigênio que reduz e não o ácido graxo. O ácido graxo ele vai oxidar, ele vai ser oxidado e não reduzido. Então o erro dessa questão tá exatamente aqui, ó, quando fala redução do ácido graxo. Não, é a oxidação do ácido graxo. Beleza, galerinha? Então o erro da letra B tá aí. Na letra C,
O hidrogênio em H2, sua forma elementar, possui número de oxidação igual a mais 1. Não. Na sua forma elementar, que é H2, o NOx dele é zero, que é substância simples, tá, pessoal? Agora, se, por exemplo, fosse água, aí nesse caso o hidrogênio tá 1+. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso aí, quando eu falo hidrogênio elementar, forma elementar, é substância simples. O NOx vai ser zero e não 1+, como está dizendo na questão. Então, o erro está exatamente aqui. E a letra D, a soma dos números de oxidação do íon sulfato. Vamos lá, íon sulfato. O íon sulfato, galera, é o SO4 2-. Então, a soma do número de oxidação é 2-, verdadeiro. Deixa eu explicar. A soma dos NOx, a somatória... Eita, mas tá difícil. A somatória do NOx de um íon é igual à carga desse íon. Então, nesse caso, pessoal, a somatória do sulfato vai ser igual a 2-, ou seja, letra D tá corretíssima, não tem o que discutir. Gabarito provisório aí, também com certeza vai bater em cima do gabarito definitivo. Beleza, galerinha? Então, questãozinha de oxidação boa, uma questão que dá pra gente bater aí, dá pra ter muita pegadinha nessa questão, tá? Essa questão aí dava pra dar uma complicada. E, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida, aquele comentário e dar mais dicas aí pra gente tá resolvendo outras provas também, tá, pessoal? Tô aqui à disposição de vocês. Bora para a questão número 34. Olha uma questão de termoquímica, termodinâmica, calorimetria que a UNIRG vem batendo na química. Um grupo de endocrinologistas desenvolveu uma barra rica em proteínas, ficou estranho, para praticantes de atividades físicas. A proposta é que esse alimento contribua para o ganho de massa magra, ao mesmo tempo que a porcentagem de gordura corporal seja reduzida. Os pesquisadores esclareceram que a estimativa de energia liberada pelo alimento foi realizada em uma bomba calorimétrica comercial, o qual indicou um calor de combustão de menos 1.890 joules por grama de alimento analisado. Então, olha que interessante. A quantidade de calor é de menos, ou seja, calor liberado, 1.890 joules por grama de alimento que vai ser consumido. Os procedimentos desse ensaio revelaram que foi inserido um fragmento de 3 gramas de amostra de barra proteica no cadinho de análise, o que permitiu a elevação da temperatura da água contida no calorímetro em 9 graus. Então, olha só, a massa que foi utilizada foi de 3 gramas e a variação de temperatura foi de 9 graus Celsius. Considere as informações apresentadas, a capacidade calorífica, ou seja, quantidade versus variação de temperatura. Primeira coisa que eu vou fazer nessa questão, eu vou descobrir a quantidade total para 3 gramas de alimento. Porque ele falou que a quantidade que ele deu é para 1 grama. Então vamos lá, a quantidade em 1 grama, a gente vai liberar 1.890 joules. Deixa eu só confirmar, isso mesmo, 1.890 joules. Como eu estou tendo aí 3 gramas, então 3 gramas está para X. X é igual a... Então vamos pegar aqui 3 vezes 1.890. Ou seja, vai dar uma quantidade de energia de 5.670 joules. Essa é a energia para 3 gramas de alimento. Como ele quer a minha capacidade, então a capacidade é igual a energia 5.670 sobre a variação de temperatura que foi de 9 graus Celsius. Capacidade é igual a, se eu pegar isso e dividir por 9, vai dar 630 joules por grau Celsius. Ou seja, para cada grau Celsius
que eu quero modificar, eu vou precisar de uma quantidade de 630 joules, que é exatamente a letra B de bola, professor. Letra B aí no gabarito provisório e também provavelmente no gabarito definitivo. Não tem muito o que sofrer nessa questão aí, questãozinha bem tranquilo, comparado até umas questões de capacidade que caíram aí nas provas anteriores. Essa questão ela foi até bem tranquila, tá, galera? Não tem muito o que bater não. Só pegar a quantidade de calor, multiplicar pela massa que você tem, que foi a massa do alimento que foi utilizado, ele deixou até destacado na prova por grama, então não tinha muito que errar, e depois jogar na fórmula da capacidade, que é quantidade dividido por variação de temperatura aí também, que não foi muito que bater cabeça. Ele podia até ter dificultado aí, podia ter colocado aí temperatura inicial, temperatura final para ter dificultado um pouco, mas também não tem muito bicho de sete cabeças nessa questão não. Beleza? Bora para a próxima questão. A próxima questão ela fala o seguinte, vamos lá. A produção de determinado fármaco antineoplástico, genericamente denominado por A, é endotérmica e apresenta uma entalpia da reação de 92 vezes 10 elevado à terceira joules por mol. Dados essas reações, obtidos após atingir, informação importante, obtidos após atingir o equilíbrio e uma temperatura de constante 40 graus, são mostrados de forma simplificada na tabela a seguir. Então, esses dados que estão na tabela, galera, já é em equilíbrio, tá? É importante salientar, porque às vezes existem questões que ele dá valor inicial e após atingir o equilíbrio. E essa questão, não, ela já deu tudo no equilíbrio. Então, se pedir para calcular constante, como vai perguntar, é só jogar produto sobre reagente. Então, vamos lá, Assinale a alternativa que apresenta constante de equilíbrio aproximada para a reação de obtenção do antineoplástico a 40 graus. Então vamos lá, Aí, como eu estou trabalhando constante em mol por litro, então é uma Kc, então constante de equilíbrio Kc, produto, então concentração do meu produto sobre a concentração do meu reagente. Beleza? Deixa eu só apagar um pouquinho dessa linha aqui que eu me empolguei. Então vamos lá. Quem é o produto? O produto é o AB, tá vendo aqui, galera, reagente 2A mais B2 e o produto 2AB. Então vamos lá, concentração do meu AB elevado ao quadrado sobre concentração, vamos lá, o reagente, o A elevado ao quadrado vezes o B2 elevado a 1, porque o coeficiente é 1. Vamos lembrar, galera, que o equilíbrio é assim, produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes. Aí quando ele não dá o coeficiente, ele vai ter que te dar aquela tabela da cinética que a gente fez em outras questões. Então vamos lá, substituindo agora os valores do equilíbrio. Então o AB é 0,1 elevado ao quadrado, o A é 0,4 elevado ao quadrado também, e o B2 é 0,2 no elevado a 1 no caso. Constante Kc é igual a... Então vamos lá. O 0,1 elevado ao quadrado, mas essa linha tá feia, O 0,1 elevado ao quadrado vai ficar 0,01, beleza? Mas essa linha ficou torta. Pera aí. Agora eu vou consertar. Agora é meta consertar essa linha. Agora ficou mais retinha. Sobre o 0,4 ao quadrado é 0,16 vezes 0,2. Então vamos lá, isso daqui vai ser igual a 0,01. O 0,16 vezes 0,2 vai dar 0,032 e 0,01 dividido por 0,032 vai ser igual a 0,31 aproximadamente aí. Portanto, letra D de dado, beleza, galerinha? Então também não tem muito que bater cabeça não, essa questão foi super tranquila também, só foi pegar mesmo, jogar na fórmula da constante produto sobre reagente, não esquecer dos coeficientes, pelo amor de Deus, e fazer as divisões aí para bater letra D, não tem muito o que discutir, tá aí a resolução de mais uma questão e bora para a última questão. Vamos lá. A última questão fala assim, nas moléculas que compõem o corpo humano, os pares de elétrons não ligantes ou isolados desempenham um papel vital na estrutura molecular, nas interações e atividades biológicas. Assinale a alternativa que apresenta uma molécula que apresenta dois pares de elétrons isolados e uma geometria do tipo T. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos lá. Essa questão dava para tu eliminar ela muito rápido. Por quê? Aqui para começar,
tirando o NH3, que a gente trabalha ele em várias provas, o fluoreto de xenônio, o fluoreto de cloro e o fluoreto de boro, os três são exceções que a gente trabalha toda hora em questão. Então, para ser uma questão assim, falou coisas que fogem da geometria normal, essas são exceções que a gente trabalha. No caso do xenônio, é uma geometria linear, tá bom? É uma geometria linear, beleza? E aí, claro que a gente tem ali os pares de elétrons isolados do xenônio, tá bom? A amônia, o NH3, é uma geometria piramidal, tem um par de elétrons isolados só. O xenônio, galera, só um minutinho, 8 usa 2, sobram 3 pares isolados, tá? E aí, no caso, ele quer falar que são 2 pares isolados, ou seja, também tá errado, então não teria como ser. Aí, eu vou fazer primeiro a letra D, ó, letra A, letra B, letra D. A letra D também é uma exceção, uma contração do octeto, tá, pessoal? Que é o fluoreto de boro, tá? Que seria essa estrutura aqui, beleza? Então não tem também nada a ver com a geometria em T. E aí vem a letra C. Na letra C, seria assim, ó. Qual que seria a resolução da letra C? Seria essa daqui, ó. Flúor, flúor, flúor. E aí eu teria um par aqui e um par aqui, ó. Seria mais ou menos, no pé da letra seria mais ou menos assim. Que seria essa geometria em T. Às vezes o pessoal, nas formas mais facilitadas, eles colocam assim, ó. Eles jogam isso daqui, pega esses 2 pares e coloca uma nuvenzinha aqui, ó. Tá vendo? Que seria exatamente a resposta certa. Então, letra C, não tem o que discutir. Agora tá. Beleza. Não tenho que discutir essa questão também, dá pra fazer por eliminação, tranquilo, de boa, nem bati muito tempo, não vou fazer distribuição eletrônica, nada, vocês fazem aí, tranquilo. O que eu tô batendo nessa questão? Veja só, nós temos que ter um cuidado muito grande quando a gente vai montar questões, de deixar muito claro, porque a simbologia dos elementos hoje, ela é vital para você entender o que você tem. Tudo bem, vocês podem não concordar. Eu sou assim, é uma discussão minha. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tem professor colega que pode concordar, tem professor que não concorda. O que acontece? Quando você olha para essa fórmula CLF3, na hora de fazer uma formatação, a gente tem que ter muito cuidado. Existem recursos de formatação para fazer o certo, que seria isso daqui, ó. O cloro, o certo seria assim. Ou tem um recurso de um Lzinho que você faz, que ele dá um tracinho aqui embaixo, para indicar que é um L. Quando você coloca desse jeito aqui, esse C e esse traço, nós temos o elemento iodo, que é representado só pelo I maiúsculo. E que o I maiúsculo é representado muito semelhante ao L minúsculo. Então, talvez daria a impressão de um CIF3. Aí alguém poderia me perguntar, mas não tem nada a ver, porque não teria como. Tá, beleza. Mas eu tô olhando pelo ponto de vista pedagógico. Pelo ponto de vista pedagógico, essa questão, ela tá estranha na formatação aí, tá, galera? Tá bom, professor, mas tem formatações que o iodo, ele fica com os 2 tracinhos aqui em cima. Tá bom, mas da mesma maneira que tem formatação, que o L fica desse jeito, vocês entenderam? Então é muito discutida essa questão. Eu não tô falando que está certo, não tô falando que está errado. Letra C, gabarito ok, não tem o que discutir, geometria em T, 2 pares de elétron isolado. Perfeito, CLF3, legal. O meu que eu tô batendo a minha discussão é exatamente isso daqui, ó. Isso poderia, em algum caso, interpretado, talvez, dar a entender que isso não é um L, sim um I de iodo. E aí a gente poderia ter um problema na resolução. Beleza, galera? Então, assim, é só uma discussão, é uma atenção, é um pontinho de atenção nessa questão para uma discussão sobre: será que na formatação eles não foram infelizes na hora de colocar esse L aí minúsculo parecendo um I? Será que eu não tenho recursos que deixam mais claro esse L? É um talvez, que é esse talvez que eu quero confrontar nessa questão, beleza? Mas não tem o que discutir, tá aqui a resolução perfeito,
Tá aqui a minha geometria dos dois pares isolados, a geometria do tipo T. Então tá aqui bonitinho, ó, pessoal. Aqui, para alguém talvez me perguntar, professor, qual que seria a geometria dos demais? Aqui eu tenho uma geometria linear, aqui eu tenho uma geometria piramidal, aqui eu tenho uma geometria trigonal. Beleza, galerinha? Então tá aí só essa geometria que seria do tipo T. Beleza? Que é exatamente a resposta da questão. Beleza, galerinha? Bom, mais uma prova resolvida, a prova acabou de sair forninha aí, ó, e já tá resolvida com vocês, porque aqui é assim, a gente faz ao vivo, faz valer para vocês entenderem. Lembrando que é a minha opinião sobre algumas coisas na prova, eu sou muito crítico sobre elaboração, participei de banca já, então eu sei o quanto essas elaborações elas têm que ser cuidadosas, pensando em você candidato, pensando em você aluno que tá cansado, tá fazendo uma prova atrás da outra. Vamos lembrar que essa prova foi no mesmo final de semana 2 provas, então o cara tá cansado, mentalmente cansado, viajou, às vezes veio de fora, veio de outro estado. Meu amigo, quando você for elaborar uma questão, quando você for elaborar uma prova, tem que pensar. Não é só fazer por fazer e os caras que se virem. Não é assim. Aluno não tem que se virar. Aluno também tem que ser visto e eu sou a favor disso, tá bom, galerinha? Então, minha opinião, questão 36 é uma questão aí que teria que ter um pouquinho de cuidado na hora que a gente foi ter essa visão aí do cloro. Beleza? Mas é a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar com seus colegas. Não deixe de se inscrever no canal. Qualquer coisa, eu tô aí com vocês e não se esqueça. A minha próxima conquista, galera, é a sua aprovação. Beleza? Um beijão e até mais e tchau, tchau, galera!